Então, bom dia a todos e a todas. Hoje, 14 de 6 de 2022, estamos novamente em mais um encontro em torno do pensamento de Álvaro Vieira Pinto, com a contribuição do ilustre pesquisador Dr. José Ernesto de Favre, especialista no pensamento de Álvaro Vieira Pinto e que contribui conosco aqui no avanço do debate das ideias em torno do conceito de desenvolvimento em Álvaro Vieira Pinto. Bom dia, Favre, seja bem-vindo, palavra está com você. Bom dia a todos, é sempre um prazer ser participante de um grupo que faz do conhecimento uma grande festa para cultivar uma grande esperança, que as gerações futuras sejam melhores do que a nossa. E, especialmente hoje, eu gostaria de tratar um tema que não há esperança consciente se não nos libertarmos dos grilhões da ingenuidade. Por isso, o nosso objetivo, a nossa meta hoje é tentar abordar alguns fundamentos da consciência ingênua que produz o imobilismo social no Brasil. É um grande desafio fazer isso, porque o tema é amplo e é complexo, que gera toda uma situação nacional de onde as pessoas não têm mais potência, força de vontade para lutar contra os mecanismos e as estratégias de dominação, de exploração e de sujeição. Então, eu queria começar a nossa conversa hoje citando Foucault, né? E vejam bem que, no fundo, o Foucault quer nos dizer que, às vezes, as trivialidades tão próximas a nós são os mais importantes objetos de pensamento para clarificar aquilo que aparentemente é tão evidente e que, por isso, tem que ser aceitado. Afirma Foucault: há muito se sabe que o papel da filosofia não é descobrir o que está escondido, mas sim tornar visível o que precisamente é visível. Ou seja, fazer aparecer o que está tão próximo, tão imediato, tão evidente, o que está intimamente ligado a nós mesmos que, em função disso, não o percebemos. Desse ponto de vista, a tarefa da filosofia atualmente bem poderá ser: quais são as relações de poder às quais estamos presos e nas quais a própria filosofia está paralisada. Somente a gente paralisa o pensar pelo vício de estarmos pensando sempre os mesmos objetos e os mesmos problemas de uma forma mecânica, da qual não mergulhamos na intimidade da relação com o pensamento sobre a realidade. Entende? E é nessa condição, eu diria, tá, que a gente vai começar a tratar o tema da consciência ingênua. Porque as coisas estão tão evidentes, mas tão na nossa cara, que a gente simplesmente a despreza, e ao desprezá-las, nós estamos
sufocando a possibilidade de pensar o que está mais próximo de nós mesmos. E aí está um terrível engano. Por isso que quando você, em sala de aula, com o seu orientando, você coloca as questões do cotidiano, imediatamente saltam aos olhos para a melhor tradição dos clássicos, que isso é senso comum. Ora, pensar a realidade como ponto de partida é senso comum, sim. Eu digo ponto de partida, porque com o processamento da realidade via pensamento racional, a gente constrói todo um aparato de argumentos que vincula o pensar e ao esclarecimento, pensar para esclarecer a realidade concreta em que estamos imersos. É aí que nasce o ponto de fruição epistemológica entre a realidade e o pensamento. Então, qual é o fundamento da consciência ingênua? E por que o ingênuo tem dificuldade de se tornar um sujeito histórico, que não se deixa envolver pelo imobilismo? Antes de começar a pensar com vocês, esse texto é um pouco longo e ele é próprio, e ele é muito bom para dar para os nossos alunos, para que eles se auto-percebam a condição de ingênuo que se encontra. Porque ao ler, ao estudar esse perfil da consciência ingênua, o indivíduo se coloca como ingênuo. Porque é um texto que me parece que é profundamente codificador da nossa condição de ingênuo. E só quem se auto-percebe ingênuo será capaz de se mover em direção de um nível de consciência social crítica superior que supere a consciência ingênua. Então, o que vamos fazer então essa manhã ao tratar desse assunto? Nós vamos procurar, ao longo da análise, fazer com que nós, o leitor, tá, que entrar em contato com esse material, perceba que tipo de consciência está presente em mim, que tipo de consciência se vive nas instituições, que tipo de consciência se vive num setor de governança, que sufoca o quê? Sufoca qualquer forma de pensar diferente. E com isso acaba promovendo a inércia. A inércia no povo, a inércia da gente mesmo, como participante de um grupo. Não, deixa as coisas aí para a gente não arrumar confusão, porque não adianta e assim por diante. Pela usurpação dos direitos individuais e coletivos do trabalho. Então, são as ideias que vão orientar todas as nossas reflexões. De imediato, sem demoras, vamos nos indagar. Qual é o contexto dessa abordagem? Claro que o Álvaro escreveu esse texto da consciência da realidade nacional lá por volta de 1961, tá? Mas que ele, diria, mais de 60% do texto do Álvaro, ele se tornou atual mediante o retrocesso que se produziu na política nacional, na economia e em todos os setores da sociedade. Para colocar o contexto, eu vou me reportar ao quê? Ao golpe militar de 64 imposto no Brasil. E ao mesmo tempo que há um golpe também na comunicação, reduzindo a sociedade a um terrível silêncio. E esse silêncio imposto de forma autoritária pelos militares no Brasil, tá? Com requintes de sofisticação, de pressão, que impõe as múltiplas formas de passividade. Vejam bem que as lideranças sociais, políticas, até 1964, tá? eram latentes,
E com o golpe de 64, as lideranças intelectuais e políticas são sufocadas e reduzidas ao mais terrível silêncio. Tá? Então, instala-se no Brasil em 64 um dos piores autoritarismos que a história do Brasil já viu. E ele se manifestou nos diversos setores da sociedade, abrangendo os poderes instituídos, fortalecendo o populismo, com a intenção de quê? De promover o retrocesso e o confisco dos direitos das pessoas que pensavam diferente na época. Hoje não é diferente. Hoje me parece que os golpes realizados a partir do ano de 2015, com o impeachment da Dilma, são do mesmo teor do que 64, só que reinventados, tá? Com requintes de fineza, de abuso tecnológico, para reprimir qualquer forma de pensamento que vá contra o instituído por essa série de golpes que até hoje estamos sofrendo as consequências. Então, não há dúvida nenhuma que, pós-64, temos o quê? Uma continuidade de uma série de golpes, até chegar à situação de hoje, onde se instalou um governo que consolida a barbárie, tá? E governa com base ao quê? A reedição do golpe de 64. Então, essa consolidação da barbárie, através dessa sucessividade de golpes, desde 2015, começou-se a governar o país através de atos institucionais como a Cara Nova. Ou seja, o que significa essa Cara Nova dos atos institucionais? São reinventados, reeditados através das redes sociais, pela mídia de massa, visando o quê? A consolidação da ideologia dominante para efetivar os interesses de quem está no poder e dos empresários, dos capitalistas urbanos e rurais, e, em contrapartida, desviar qualquer possibilidade de compreensão dessa desigualdade entre classe empresarial, classe capitalista e classe trabalhadora. Há uma maquiação, digamos assim, da busca da verdade sobre os fatos sociais de maneira requintada e de maneira conspiratória. Né? Tudo, se você percebe, olhando hoje para a tecnoestrutura do governo atual, tudo está sendo arquitetado para quê? Para desviar a atenção, para se brigar mais e pensar de menos. Tudo é motivo de confronto. Tudo é motivo de conflito. E isso gera uma confusão própria de quem não quer o esclarecimento dos fatos e de um processo social em que os indivíduos estão imersos. Nessa perspectiva, então, o silenciamento da nação transforma-se em fenômeno social generalizado em todos os setores da sociedade. E isso sufoca, produz a inércia das camadas sociais de renda mais baixa,
através de um agir autoritário, advindo de todas as formas e todos os meios, de todos os lados. Há uma articulação ideológica, me parece até competente, tá? Dos setores que hoje no Brasil governam para conspirar contra qualquer possibilidade de mobilização nacional da classe trabalhadora. E a desmobilização nacional hoje, ela é protagonizada pelos profissionais liberais que têm uma consciência ingênua. Se você olharem e observarem na evidência dos fatos sociais hoje, quem é que está apoiando o governo conspiratório contra as massas? Tá? São os pequenos empresários, são advogados, são médicos. Então, é toda uma classe que antigamente se chamava de média, tá? Que não se identifica com o capital e muito menos com o trabalhador, tá? E que, por isso, tem uma falta de consciência crítica, tem uma consciência ingênua e agem por impulso e não por atos de consciência. Então, a receptividade nessa classe que intermedia a conspiração da governança brasileira consegue penetrar aonde? No íntimo das relações das massas sociais no Brasil. Capite? Por isso, hoje, sem margem de dúvida, presencia-se a reedição do golpe de 64, pela atuação da equipe e das instituições que compõem o atual governo, e mobilizando de todas as formas o povo brasileiro para torná-lo sujeitado aos mecanismos de conspiração do governo contra os trabalhadores e a favor do grande capital das classes ricas brasileiras. Que estrutura, então, pretendemos dar a esse ensaio? É simples. É buscar alguns conceitos e levantar o perfil da consciência nacional ingênua da nação e das instituições que se baseiam na atual forma de governar, que nos impressiona pelo caráter naso-fascista com que é feito e de maneira xenófoba que o governo atual busca construir políticas públicas de maleficência para a nação, para a maioria da nação, para a classe trabalhadora. Ora, mas como que você ousa afirmar esse tipo de coisa? Gente, hoje, a não ser que estão mentindo, mas está sendo vinculado dos meios de comunicação, que temos 33 milhões de pessoas com dificuldade de comer. Essa é uma das contradições absurdas que esse Brasil está passando, sendo que é o país do agronegócio. Agronegócio. É o país maior, um dos maiores produtores de carne do mundo, onde as pessoas só vão comer miúdos e restos de proteínas adquiridas no mercado. Quer dizer, é preciso que a gente busque, de alguma forma, compreender essas contradições secundárias que afligem diretamente as condições materiais de vida do ser do brasileiro. Capite? E o que eu estou falando agora parece trivialidade, mas é o que atinge
o âmago do sentido da existência da massa brasileira. Essa é a preocupação filosófica. Quando pregamos que é preciso a gente construir um modo de pensar que se encontre com a realidade concreta e objetiva, é isso. E a gente começar a auto-perceber o quanto, por exemplo, uma política governamental a favor dos ricos pode tirar dos pobres. Então, dito isto, então, qual é o significado filosófico, sociológico da consciência ingênua? Para apontar isso, é preciso que falamos o seguinte: a consciência ingênua consiste na separabilidade do pensamento sobre o real em que o sujeito está inserido. Se há, gente, o desvencilhamento do pensamento da realidade, o pensar escorrega pelo lado abstrato, metafísico, onde começa a acreditar que a ideia vem da própria ideia. E uma ideia depende da outra. Veja bem, sem a sustentação na possibilidade de pensar o real. A consciência ingênua é aquela que não possui, entre aspas, ciência dos fatores e dos condicionamentos que a determina e acaba simultaneamente determinando as péssimas condições de vida, as condições desumanizantes das massas. Mas, Zé, como assim? Olhe só a situação desgraçada que as massas brasileiras se encontram hoje. Onde é que as massas trabalhadoras trabalham? Na empresa. A maior parte dos empresários, não vou falar em termos percentuais, mas a maior parte do empresariado brasileiro estão a favor a esse governo. E estamos na iminência de uma eleição. E essa massa trabalhadora percebe seu poder aquisitivo corroído. O pai chega em casa, às vezes não tem nem um pedaço de osso para fazer uma sopa. Por outro lado, ele sofre a pressão ideológica do patrão, dizendo em quem ele tem que votar. Honestamente, gente, eu não sei o quanto de sofrimento sociológico, psicológico se produz nessa massa trabalhadora nesse momento pré-eleição. E aí que poderá acontecer uma tragédia, como poderá acontecer uma autopercepção dessa classe trabalhadora de que, ao mesmo tempo, é preciso viver num silêncio intencional para intencionalmente também tomar a melhor decisão na hora da participação das decisões na urna. E aí tirem a conclusão que vocês quiserem. Então, tudo está sendo feito. E somem a isso, não por culpa da massa trabalhadora, mas por construção ideológica que eles não possuem ainda uma pré-consciência crítica. Só quero indicar o ato de sofrimento que é a consciência ingênua sufocando o indivíduo de todas as formas. E nisso está imbricando todas as características que depois a gente vai apontar.
Bem, os personagens que envolvem essa governança, que se envolveram nos diferentes golpes, tá? Entre instituições, partidos, política, economia, o interesse, o que é? É apenas comprometer-se aparentemente para a superação da atual crise, mas que, ao aparecer como favoráveis à superação da crise, escamoteiam a verdade sobre os fatos e os acontecimentos. Tá? Para quê? Para que a consolidação desses sujeitos no poder, tá, seja realizada de forma pacífica e que seja aceita pela maioria da população. Através de que se faz isso? De um extraordinário populismo. E depois a gente vai desmiuçar um pouco o que é esse populismo. Vejamos bem, então. O pensar oriundo da consciência ingênua, ele sempre adquire um caráter abstrato, persuasivo e populista, que condiciona um tipo de pensamento limitado, repetitivo, viciado, no sentido de não construir nos indivíduos uma visão própria do mundo real. A visão que as pessoas têm, se você dialoga com qualquer cidadão comum, tá? Ele sempre vai falar e repetir o que os meios de comunicação estão falando. Ele jamais tem condições de realizar voos rasantes no sentido de demonstrar uma compreensão mínima da realidade e dos fatos. Por isso que o ingênuo, ele sempre tem uma opinião alienada, é fácil de ser persuadido, tá? E sempre gosta de quê? De caridade. Eu nunca vi tanta falsa de caridade e solidariedade como agora. Quer dizer, são conceitos de solidariedade vulgares, passageiros. Porque a autêntica solidariedade, a autêntica cooperação, ela advém de um processo de eliminar o que produz a carência que exige a solidariedade. Eu aqui me lembro de Michel Foucault, quando ele diz assim, a consciência ingênua, tá? Ela funciona como uma espécie daquilo que Foucault chama de sujeito sujeitado. Tá? Em vez de desenvolver uma estrutura própria de pensamento rasante à realidade, apega-se tão somente às ideias externas ao indivíduo. E se fundamenta, tá, nos modelos de pensamento prontos, com base em referência a compreender a realidade atual. Então, essa compreensão vai ser sempre desvirtuada, porque estará sempre além ou aquém daquilo que a gente vive no cotidiano. Por isso, quanto mais o pensar adquire o caráter abstrato, maior o seu distanciamento com a realidade nacional e local.
queremos pensar uma ciência regional popularizada, então temos que abraçar essa premissa de qualquer jeito, de começar a produzir o convencimento pessoal e a aventura, entre aspas, intelectual, de mergulhar na realidade mais próxima de nós e extrairmos daí as ideias necessárias que nos moverão rumo à produção de uma contra-ideologia da opressão e uma ciência mais autônoma, um pensamento mais ativo para provocar as mudanças no agir e no interagir das massas, mas sempre com base à compreensão crítica do mundo em que estamos mergulhados. Compreensão crítica, percepção dos fatores e dos condicionamentos que nos deixam na condição que nós estamos. Que a massa perceba por que eu estou nessa condição de passar fome, de não ter dinheiro. Quer dizer, essas micro-relações do indivíduo com a família, com sua subsistência, é que determina, possivelmente, um nível avançado de consciência crítica sobre o que somos e fazemos. É isso que produz mudança, porque produz mudança onde? Na maneira de compreender o contexto em que estamos inseridos. Bom, para isso, e por isso, é que se produz o quê? A consciência ingênua da massa, para mantê-la sossegada, nesse falso equilíbrio, nessa falsa harmonia. Aí o indivíduo não consegue realizar as operações ideativas de representar a realidade na forma de ideia no seu pensamento. E nisso não produz o quê? O conhecimento do real. E não há o reconhecimento de um real extremamente violento contra si mesmo. Dito isso, então, esse é o quê? É um baita de um contexto favorável ao nascimento da consciência ingênua. E a consciência ingênua é sempre uma consciência sujeitada. Sujeitada às crises, vinculada à arrogância do exercício do poder dominante, sujeitada ao instituído com fortes indícios de um poder autoritário de caráter nazo-fascista. Quer dizer, toda a costura que se faz do discurso político dominante hoje no mundo, implícita e explicitamente, está o quê? Está sendo posto à sujeição do indivíduo, do próprio corpo, da própria mente, a uma situação de não compreensão do que está se passando com ele através dos efeitos das políticas do governo federal, estadual e municipal. A consciência ingênua é produto da tecnoestrutura. Então, vamos explicar o que é tecnoestrutura. Tecnoestrutura significa o poder de ocultar a origem da tomada de decisão, digamos assim, no atual governo, para evitar que as massas tenham uma compreensão crítica da realidade nacional. E a maleficência dela, nasce no modo como o governo se organiza de forma autoritária
e antidemocrática, com ausência de diálogo para destruir qualquer reação das massas, com o fim de legitimar interesses escusos ao bem-estar dos indivíduos e da maioria da sociedade. Então, tecnoestrutura é o conjunto de técnicos, veja bem, ocupando postos que se organizam para legitimar interesses escusos à formação da consciência crítica e a favor dos interesses da classe dos ricos para criar condições de surrupiar os direitos consolidados pela maioria, tá, na sociedade atual. Então, quem toma as decisões, por isso que algum tempo atrás eu havia comentado superficialmente, por isso que hoje se costuma afirmar, até na universidade isso, que o grupo, é importante você se integrar no grupo e trabalhar em grupo. Veja bem o termo parcerias, temos que fazer parcerias, porque na parceria, sobrevalorizando o grupo, a genialidade individual desaparece. Então, há uma média comum de incompetência instalada no grupo, do qual o grupo não é ninguém. Então, você vai buscar quem é que tomou a decisão. Aí se esconde atrás desse grupo o reitor, o coordenador, um monte de gente. Por quê? Porque daí não se acha quem tomou a decisão. Quem é que ajuda a fazer isso de maneira espetacular nas instituições, nas governanças e assim por diante? Os técnicos que usam da tecnologia, de todo o aparato tecnológico, tá, para dizer que a sociedade, a comunidade é que quer isso. Então, dessa forma, se oculta a tomada de decisões através de mecanismos técnicos, genéricos e abstratos, usando tecnologias avançadas. Então, a consciência ingênua é produto da tecnoestrutura, porque imobiliza a nação e constrói uma visão fatalista das circunstâncias e do contexto em que o indivíduo está inserido. As massas são convencidas de que isso é uma fatalidade, né? Então a gente sempre arruma aquilo que se diz popularmente, se arruma uma desculpa, tá, para justificar um erro ou um equívoco para implementar uma mentira como verdade. Isso implica em levar o sujeito a perceber que não existe alternativa de mudança e um único caminho possível é aceitar passivamente as condições do contexto atual em que está inserido. Então, vejam bem, a consciência ingênua é produto da tecnoestrutura, imobiliza a nação, constrói a visão fatalista, tá, das circunstâncias, do contexto, tá, e que só tem um único caminho possível: ficar quieto, trabalhar, trabalhar, trabalhar e aceitar as atuais condições. Essa é a atual situação em que se encontra a sociedade brasileira diante do atual governo. Soma-se a toda essa condição o fato de não termos conhecimentos apropriados para a gente não compreender o que está se passando. Por isso, a tecnoestrutura desse governo consolida a consciência ingênua e promove o imobilismo social. O discurso falsante do governo é forte e muito agressivo, o suficiente para impor de forma autoritária o silêncio e a passividade do povo. Essa inércia, tá, das massas é consequência
consequência do agir dinâmico das instituições nacionais e locais, tá? Que através de especialistas que constituem a tecnoestrutura, impõe à sociedade, por diferentes ações e estratégias, um profundo silêncio, uma profunda dominação ideológica, realizando de maneira generalizada a passividade diante dos fatos e acontecimentos sociopolíticos nacionais. Aí está, então, o circo que toda a conjuntura nacional construída, organizada, consolidada por uma direita, realiza para que as ações dessa direita penetrem na subjetividade dos indivíduos e que usa do critério moral para dizer que a gente nunca deverá se insurgir contra o patrão, porque é o patrão que dá emprego para você ter condições de subsistir. É aquilo que o Bolsonaro, esses tempos atrás, afirmava. Não adianta a gente querer ter aumento de salário se as empresas vão à falência. Entende? Porque amanhã vocês não vão ter mais emprego e todo mundo vai morrer de fome. Olha a visão fatalista. Tá? E isso produz o quê? Um operário, diante de uma situação como aquela, ele tem outro caminho, tem outra escolha? Não tem. Então vamos ficar quietos. Porque antes o pouco que a gente ganha do que a empresa ir à falência e nós ficarmos sem emprego. Percebe, nessa pequena fala, o quanto de dominação, o quanto de violência que a tecnoestrutura produz sobre os indivíduos. Então, o resultado maléfico dessa tecnoestrutura, tá, é a produção da consciência ingênua na sociedade, que se manifesta no silêncio e na passividade social, instalando dessa forma a desesperança na classe, nas massas, a acomodação da população em geral. E isso reclama o quê? O surgimento de um salvador da pátria. Dessa forma, consolida o mal-estar silencioso na sociedade atual. Quando a corda está tão apertada no pescoço, sufocando as pessoas, qualquer um se transforma em salvador da pátria. E em cima dele se constrói todo um aparato que lhe dê condições para ascender ao poder. Foi o que aconteceu no Brasil. Aqui, ao colocar essa questão, eu sugiro, por exemplo, um estudo sobre a tecnoestrutura de uma unidade escolar. Como é que a tecnoestrutura, usando a informática, a tecnologia, produz uma condição para fazer veicular as ideias opressoras e dominadoras de um aparato de universidade, onde as relações, as ações caminham nesta perspectiva. Seria um estudo bem interessante. Então, o caráter social da consciência ingênua manifesta-se como um fenômeno histórico em todos os regimes totalitários.
Segundo Álvaro Vieira Pinto, o que caracteriza um regime autoritário comandado por uma pessoa autoritária e obsessiva é conduzida a sociedade pelo regime antidemocrático, embora seu discurso seja democratizante, tá? Onde o seu aparecer social dê a impressão de ser uma pessoa democrática. O sucesso das ditaduras dos países de estrutura atrasada, que constituem um regime de volição pessoal, de endeusamento primário, tá? Desse endeusamento primário através de políticos militares, possuídos de uma força impositiva própria de governar, disfarçados de democratas que usam todas as forças legais, irregulares e antidemocráticas para proteger aqueles fiéis a ele e a sua ideologia e punir todos aqueles que são contra. Tá? Isso tudo está intimamente ligado ao processo de recusa e de recusa e do processo da história, da antropomorfização da história. Então, tudo é muito bem articulado para quê? Para que a força se sobrepõe para o silenciamento das pessoas. E isto é feito com requintes suficientes para tornar quase que invisível os efeitos do que é visível. Finalmente, a tecnoestrutura destrói a possibilidade de compreensão crítica da realidade, cuja consequência é instalar e dinamizar a crise social do conhecimento sobre as reais condições materiais de sobrevivência da população. Com isso, legitima-se massivamente a consciência nacional ingênua pelo processo de idealização dos fatos e acontecimentos sociopolíticos, sujeitando a população aos ditames de um governo totalitário, autoritário e opressor das massas, pela suspensão e supressão de direitos diversos conquistados sobre duras lutas históricas. Quer dizer, a população sofre isso, está perplexa. Todo mundo está perplexo diante do que está acontecendo no Brasil. Mas, na verdade, não se sabe o que fazer. E não se sabe o que fazer porque não temos compreensão clara, pelo lado das massas, do que se tem aqui fazer. A jogada do governo, por exemplo, ele desestabilizou, destruiu toda a representatividade do Brasil. Sindicato, agremiações, etc. Ele atacou profundamente as conquistas que tivemos em termos de organização prática dos movimentos nacionais. E hoje, a massa está a ver navios. Por isso que o retrocesso é de mais de um século. Porque o trabalho que já foi feito em termos de conscientização das massas para participar da sua representatividade, porque bater sozinho nos outros não vai ter tanto efeito, tanto quanto uma classe inteira lutando por direitos, por condições de vida melhor. E isso foi destruído. Por isso que hoje se chama de um governo nazo-fascista, o governo de Bolsonaro. Por quê? Porque ele está governando sozinho. Ele impediu, cortou, sucateou, suprimiu a possibilidade de uma mobilização nacional. Muito bem.
Então, quais são os fundamentos da consciência ingênua para a consolidação do imobilismo social no Brasil? Primeira coisa, conceito. Que toda essa argumentação, todo esse contexto, todo esse modo de entender a consciência ingênua, de alguma forma nos permite deixar um conceito, mas de forma reduzida. O que é consciência ingênua? A consciência ingênua consiste na separabilidade do pensamento sobre o real em que o sujeito está inserido. É aquilo que havia me reportado anteriormente. Não possui ciência dos fatores dos condicionamentos que determinam. O pensar ingênuo adquire um caráter abstrato e persuasivo que condiciona um pensar limitado, repetitivo, viciado, no sentido de construir uma visão própria, subjetivista do mundo real. O real não pode ser objeto de análise como um processo histórico, porque isso levaria à construção do quê? Uma visão de totalidade. O importante é o quê? Fragmentar essa visão, porque na fragmentação você se perde nas análises. Ou cai no idealismo, ou cai no senso comum. Então, a informação que chega até as massas não é cuidadosa e criteriosamente pensada de forma racional. Isso aqui me lembra a uma colocação que o próprio professor Tadeu, de filosofia da FURB, havia feito para a gente num artigo que ele escreveu na revista, dizendo: gente, a velocidade com que a informação chega até a gente é igual ao seu esquecimento. Por quê? Porque não paramos para cuidadosa e criteriosamente pensar essas informações. E quando não há um processamento de informações, há o quê? O humus necessário para a organização e consolidação da consciência ingênua. Pois o sujeito ingênuo, ele, já que não tem uma compreensão profunda da realidade, constrói um discurso fundado na oratória ornamental, com o fim de persuadir as pessoas, sem nenhum interesse de buscar a verdade e as razões dos fatos, dos acontecimentos e dos condicionamentos reais que fazem da massa uma massa sem humanidade. O único objetivo do sujeito ingênuo é sujeitar o outro a uma estrutura e ordem racional, social, instituída, considerada como verdadeira, com o fim de direcionar comportamentos individuais e sociais escusos para alcançar a verdade sob a realidade objetiva. O mais grave do sujeito ingênuo é o quê? A recusa de compreender a realidade. E com isso desenvolve para si uma estrutura própria de pensamento e de compreensão do mundo em que se desenvolve a existência. A consciência ingênua, por isso, é uma visão fatalista, composta de discursos oriundos de todos os setores do governo. Esses são, aliás, bem articulados e conseguem realizar
o convencimento da população, das massas, que só tem um caminho: seguir a voz dos pastores. É esse discurso falsante do governo que é forte o suficiente para impor, de forma autoritária, o silêncio e a passividade ao povo. Isso tudo com a fantástica contribuição dos meios de comunicação de massa e das redes sociais. No fundo, para superar todo esse quadro de pensamento ingênuo, nós damos a nossa contribuição para a construção desse pensamento ingênuo. De que forma? Estava pensando ontem aqui comigo. As dissertações, as teses de doutorado são mais uma coxa de retalho de estudos sobre os discursos clássicos, e aqui não vai nenhuma rejeição a eles, onde imperam citações, comentários, citações e comentários, e se fica tão somente nisto. Ou seja, o novo pensar de novos sujeitos formados pelas instituições de ensino superiores não conseguem articular uma forma de pensar minimamente vinculada à realidade concreta em que esta universidade está inserida. E por isso os efeitos práticos são quase nulos. Eu estava trabalhando esses tempos atrás com um projeto na universidade e defendia a política de que as teses de doutorado e as dissertações de mestrado deveriam ser orientadas para que impulsionasse a discussão em torno do desenvolvimento local, nos diferentes setores locais da sociedade. Nesse sentido, você até deve usar os clássicos, mas devidamente e cuidadosamente metabolizados para tirar do seu pensamento que não serve para implementar na construção de uma nova sociedade local. Dessa forma, vai se constituindo uma ideologia própria e apropriada para o desenvolvimento dessas comunidades. Do contrário, estaremos fazendo o quê? A apologia ao pensamento ingênuo. Então, quando a gente fala de mudança, de transformação, não vamos levar pelo lado simplista, porque o poder dominante aposta no nosso simplismo, da nossa incapacidade de articular o pensamento e os movimentos sociais para ensejar alguma mudança. É comum a gente encontrar pessoas, isso aí é coisa de filósofo, isso aí é coisa de professor de universidade, isso aí é coisa de quem pensa demais, mas não sabe fazer. De alguma forma, nós já temos amostras, tá, de que falta ao nosso fazer e o nosso pensar adquirir uma dimensão um pouco mais avançada, que o pensar e o viver sejam duas dimensões de um mesmo processo existencial. Se não dá para fazer as duas simultaneamente, que ao menos se aproximem o máximo possível do pensamento à vida. Quer dizer, viver pensando e pensar vivendo. Nisso você pode começar a construir uma representatividade no pensamento do mundo externo
mais avançada, nova, um novo combustível para a vontade de agir transformador. O traço marcante do pensar ingênuo possui a tendência de origem sentimental, que lhe dá caráter autoritário, porque domina e direciona o pensar coletivo da nação segundo os interesses da classe socialmente dominante e rica do país. Eu não sei se nós tínhamos consciência quando estávamos propondo a ciência regional popularizada, né? Quer dizer, esse treco é tão sério que às vezes dá vontade de correr. Mas também é tão encantador que, se instrumentalizarmos formas de pensar para a montagem de uma ideologia, para uma ciência transformadora que vise pensar seriamente aonde os nossos pés pisam, eu acho que passa a ser o quê? Um modo diferente de querer construir ciência voltada para a humanização do ser humano e da sociedade. Parece muito distante e utópico, mas não o é. A grande tarefa, eu acho que nós temos que se convencer de que isso é possível. O método desse pensamento marcadamente ingênuo é sempre um método chantagista. É o selo registrado. Quando Bolsonaro propôs as mudanças no sistema do INSS, estão lembrados? Das aposentadorias. O que a equipe do Bolsonaro fez? Gente, nós precisamos fazer, trabalhar até morrer. Porque se assim não for, vocês não vão mais receber aposentadoria. O INSS quebra. Nós temos que fazer essa mudança nos tributos fiscais, as mudanças fiscais, porque senão o governo vai à bancarrota, quebra. Então, o ingênuo sempre usa o quê? O método chantagista para convencer que as pessoas, a sociedade, os grupos precisam ficar na inércia. Vamos lá, para frente. A consciência ingênua é sempre uma consciência submetida que imobiliza qualquer possibilidade de reação coletiva diante da sujeição que os indivíduos sofrem. Vocês se lembram quando nós abordamos a questão da consciência crítica? A consciência social crítica é totalmente o contrário. Ela é histórica, porque se você tem a visão de que é uma construção histórica, você adquire uma visão de totalidade. E essa visão de totalidade das partes e do todo, parte ligada ao todo ligado à parte, faz com que você desperte no próprio indivíduo a vontade de agir. Portanto, é uma consciência ativa. Tá? Ela é histórica, constrói uma visão de totalidade, ela é ativa, tá? E tem um caráter que olha mais para a realidade nacional do que a realidade abstrata, metafísica. Entende? Então, o oposto da consciência ingênua é a consciência crítica no sentido de superá-la. Daí que, nessa altura do campeonato, temos que dizer que a consciência crítica é uma resposta à consciência ingênua. E que as duas coisas andam juntas. E que ambas são ponto e contraponto de um processo de desenvolvimento nacional.
Porque não há processo de desenvolvimento nacional se não há consciência crítica como contraponto de superação da consciência nacional ingênua que deixa as pessoas na passividade. Que não assume a posição de sujeito, mas fazem questão de se tornarem objetos de dominação e de exploração dos empresários e da classe rica, urbana e rural. Estão sentindo quanto essas temáticas estão extremamente imbricadas entre si. Por isso que já estamos maduros, eu acho, para entrar na discussão de quê? Das políticas para o desenvolvimento nacional. É o que vamos fazer em seguida. Que um desenvolvimento nacional pode ser conduzido apenas pela construção da consciência crítica, que garante a objetividade do pensar, que garante uma visão crítica da realidade nacional. Então, chegamos ao perfil da consciência ingênua. Qual é o perfil da consciência ingênua? Mas antes de entrar nesse perfil, eu quero fazer uma consideração que existem dois tipos de ingênuos. Tem o ingênuo, que é aquele indivíduo que se esforça, que se compromete em realizar da melhor forma possível o que tem que fazer, tá? Mas nem sempre acerta. Nem sempre faz o que precisa fazer para atingir os seus objetivos. Agora, tem um outro tipo de ingênuo, que eu chamo de ingênuo safado, mal intencionado. Tá? E esse é o tipo do ingênuo que procura levar vantagem em tudo. Entende? Por quê? Porque pretende fazer as coisas pelo mais fácil, sem se importar com o compromisso de buscar a verdade. É pautado por uma conduta antiética e moral, tá? Que fala uma coisa e faz outra. Aliás, Bertolt Brecht diz o seguinte: aquele que não conhece, onde é que eu estou aqui? Aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante. Tá? Mas aquele que a conhece e diz que é mentira é um criminoso. Então, quem pratica no seu discurso a construção da consciência ingênua é mal intencionado na sociedade. Digamos, é um caso. Assemelha-se a um criminoso no sentido dado acima. Nessa condição, os fins justificam os meios. Mesmo que esses sejam uma forma irracional de conduzir o pensar e o agir. Porque não mede consequências dos seus atos para impor condições de vidas e ideias próprias sobre os outros que deploram e degradam a sociedade, o grupo, as pessoas. Esse segundo tipo, esse do tipo mal intencionado, criminoso, de ingênuo, tá? Ele escamoteia a verdade. Entende? Quando alguém fala uma coisa, veja bem, quando alguém fala uma coisa, isto é, pensa, mas vive outra, estamos diante de uma pessoa sem moral, sem ética, hipócrita, mal intencionada, porque é uma contradição em si mesmo no modo de pensar e agir. É.
Tu quer saber se tu está convivendo com uma pessoa boa? Tu quer saber se o teu chefe é bom, bem intencionado? Olha o que ele pensa e o que ele faz. Se há um esforço de aproximar o pensar do fazer, você está diante de uma pessoa bem intencionada. Se o pensar e o fazer se distancia, cuidado, você está diante de um hipócrita. Talvez isso possa ser até um critério para escolher em quem a gente possa votar. Olha bem o que o político fala. Olha o que ele faz, como ele vive em casa e assim por diante. Aqui eu tenho que citar, tá, nessa questão da consciência ingênua, dos dois tipos de consciência ingênua, aquela fatídica reunião ministerial, né, do governo Bolsonaro. Você se lembra o que o Ricardo Salles, ministro da Educação, falou? Ministro do Meio Ambiente. Depois você se lembra os ministros da Educação? Se lembram aqui o ministro da Saúde? O que fizeram, o que estão fazendo? É um sujeito mal intencionado, que fala uma coisa e faz outra. Tá? Então, esse segundo tipo de ingênuo reforça pela vivência prática a teoria da conspiração, que significa transformar seu agir e interagir muito próximo ao agir irracional dos demais seres vivos. Esse segundo tipo de ingênuo, tá, particularmente quando integra algum grupo da tecnoestrutura do governo, é muito perigoso, porque no anonimato de algum grupo é capaz de influir nas decisões e ações que produzem violência e degradação na sociedade. Ao entrar aqui nas características, eu gostaria que a gente fosse percebendo essas características ingênuas em dois níveis: pessoal e político. Político no sentido de enxergar o executivo, o judiciário e o legislativo, né? Para ver como, na prática, as diferentes características da consciência ingênua se articulam para produzir efeitos devastadores na massa. Que é o quê? O principal de todos, o imobilismo social. Vamos lá, então. São 15 ou 16. O Álvaro fez um elenco aqui, um perfil fantástico, né? Que, de grau maior ou menor, todos nós nos consideramos ingênuos. Foi a conclusão que eu cheguei. A presença do caráter sensitivo. Sandro, eu quero te fazer uma pergunta. As características a gente vai abordar agora ou podemos deixar para o... Olha, Fábio, temos 10h23. Eu acho que o debate aqui também sempre é importante. Não sei o que o grupo pensa, né? Uma vez que são sempre questões muito intensas que passam pelas tuas exposições e elas se colocam sempre suscitando questionamentos, e acho que seria interessante talvez nós colocarmos em jogo alguns desses questionamentos, visões, pareceres. Temos aí 30 minutos que daria tempo para isso. De tal forma que, se você fosse fazer a explanação das categorias, eu acho que consumiria todo o espaço do debate. Tá? Então, proponho deixar para o próximo encontro. Ok. Muito bem. Então, dito tudo isso, passo a palavra aqui à minha direita
inferior do vídeo ao professor Palomino, para que ele faça suas considerações e coloque seus questionamentos. Beleza, professor, muito obrigado. Aqui não dava para ver que estava na tua direita, mas é uma boa posição, né? Nada a ver com o pensamento, mas tudo bem. Então, professor Faberi, muito obrigado pelas colocações, muito importantes. Permitem esclarecer nessa ideia de ter um pensamento necesariamente analítico, né? E pues en este momento em que as condições em alguns países, não somente no Brasil, como também um comportamento de massas na América Latina, principalmente, se percibe essa matriz de opinião criado pelas massas, pelos meios de comunicação para as massas, meios de comunicação que muitas vezes estão em comunhão com os interesses dos ricos, né, que terminam sendo os donos dos meios de comunicação. E dá para ver como essa consciência crítica é evitada de raiz. Quero dizer, pareceria aquilo que o professor colocou, evidente, mesmo que não se queira ver, que a educação é o cavalo de Troia que permite levar a essa consciência, a esse pensamento e a essa consciência crítica, esse pensamento que permite ver a realidade, mesmo que seja evidente. Me chama a atenção também, ao mesmo tempo que pareceria, não sei se o termo seja forte, mas satanizar os ricos, é como uma consequência de a gente perceber que justamente justamente os ricos os que manipulam o cenário para, chamo cenário, digo, as massas, para que continuem sendo ricos e continuem governando em corpo alheio, se se quer. Como queira que seja, o governante em turno termina sendo um instrumento dos interesses de uma classe favorecida ou que construiu de alguma maneira sua riqueza. E é esse desejo de se manter nesse domínio que leva necessariamente a impedir que a educação seja apropriada para esse acordar do pensamento analítico, né, da consciência que devemos ter da realidade. Então, me parece interessante se o professor puder comentar essa relação que parece difícil de enquadrar da classe rica com esse favorecimento que deveriam ter as classes menos favorecidas. A classe rica, o rico que pretende se manter, perpetuar com sua riqueza e os outros não serlo. Talvez enxerga os outros como peixe pequeno, se se quer. Essa classe rica que aparentemente está interessada e me permita trazer um pouco um contexto que foi dito em uma aula na praça pública pelo professor Sandro no último sábado, e é que poderiam ter também interesses econômicos em um conflito. Chame-se no Brasil, talvez social, chame-se na Ucrânia militar, mas pareceria que essa necessidade de se manter em um poder econômico faz com que os negócios sejam descontextualizados dentro da ética. Pareceria, como o professor colocou, a ética sendo um comportamento que termina sendo normalizado, a antiética, se se quer.
no uma vez se justifica um ato que pode ser reprochável na questão ética, termina sendo normalizado, aceito pelas massas que obviamente não têm essa consciência crítica, que não têm a consciência da realidade. Todo esse universo dos ricos, esse pensamento dos ricos sobre as massas, não sei, me chama atenção, porque necessariamente esses, a classe que dá o combustível para todos esses problemas que hoje temos de diferença de oportunidades, diferenças de serviços, de oportunidades dos programas públicos, se se quer. O acesso à qualidade pareceria impedido justamente por não pertencer a essa classe favorecida. Professor, muito obrigado. Fique à vontade aí, Favre. Vamos começar pelo instituído. O poder instituído tem ranços e raízes históricas em classes dominantes. E quando eu falo em classe dominante, são aquelas pessoas que dominam e manipulam o capital para acumular riquezas. Então, a realidade histórica de um capitalismo, de uma sociedade de características capitalistas, ela vem sendo dada em cima, vem sendo construída em cima de uma teoria dos fatos e da teoria do funcionamento. Quer dizer, a teoria positivista funcionalista. Então, para a extrema-direita, que constitui essa casta de gente de poder econômico avançado, manipulador, articulador de toda uma realidade, tá? Ela quer que a sociedade, o país, o sistema produtivo funcione. E a funcionalidade do poder, tá? Ela é muito importante, da conjuntura do Estado, ela é muito importante para assegurar os interesses de classe e de classe dos ricos. E isso tem que funcionar. Então, a realidade é esta, é o que está aí na sociedade. O funcionamento dela, a máquina tem que funcionar em extremo vapor, tá? Para produzir mais, para lucrar mais, para ter mais. Agora, todo sujeito que não contribui para a máquina funcionar e ele funcionar dentro da máquina, ele é excluído, fundamentalmente. Tá? Onde, nesse ponto de vista, é considerado alguém que vem afetar a harmonia de um sistema produtivo, de uma sociedade dividida em classes, e assim por diante. Aquele que tumultua, desordena, tá? Desconecta, tá? Interesses para possivelmente pregar outros. Diante desses dois lados, tá? Se produz um conflito. O conflito, ele é sempre gerador de interesses adversos. O conflito numa sociedade capitalista, ele não pode virar confronto, porque se vira confronto, produz violência. Violência contra o meio ambiente, violência consigo mesmo, violência com o uso de armas,
violência como guerra. Tá? Talvez o maior desafio que tenhamos é superar o conflito sem que ele vire confronto e gere violência. Para isso, estamos falando indiretamente de quê? De paz. Paz consigo mesmo, paz com os outros, tá? Paz com a ausência de violência e assim por diante. Mas isso não se faz com um passo de mágica. O conflito só pode ser superado para que não vire confronto e gere violência quando as pessoas têm uma consciência avançada de quem somos, o que fazemos e qual é a finalidade do nosso fazer. Ou seja, uma consciência comprometida com a realização humana do indivíduo e da sociedade, que desemboca numa ética de emancipação dos grilhões da opressão econômica, da opressão social, da opressão política e assim por diante. Essa é eu entendo que é a tese central, onde um povo, para não ser totalmente dominado, ele precisa, e sujeitado, e explorado, ele precisa o quê? Desenvolver mecanismos pessoais de compreensão da realidade e de tomar uma postura diante dela para se mobilizar e superar as condições de desumanização em que se encontra num dado momento e num dado contexto da história. Então, se essa tese for verdadeira, o caminho que nós temos é o quê? Desenvolver a consciência crítica para emperrar a máquina que não funcione a favor da opressão, mas que a máquina, seja ela produtiva, social, política, venha funcionar a favor da humanização. Nessa perspectiva, eu penso que há uma grande possibilidade de a gente superar as condições desumanizantes, conflituosas, violentas que o mundo atual, em diversos continentes, ainda insistem na violência e não no cultivo do pensamento para a humanização da humanidade. Isso aí, intuitivamente é isso que me vem nesse momento. Beleza, professor, muito obrigado. Tudo bem, Fábio. Tudo bem. Palomino, passo a palavra para a Krishna. Bom dia a todos. É um prazer revê-los nessa manhã fria aqui no Sul. Professor Favre, imensamente esclarecedora a sua explanação. Muitíssimo obrigada mais uma vez. No decorrer das últimas explanações que o professor fez, muito ouço sobre as massas, né? A própria fala do professor Palomino há pouco, fala do comportamento das massas, do meio de comunicação que atinge as massas, e essa ausência crítica também das massas. Eu não consigo deixar de fazer uma comparação, uma analogia aos meus estudos, cercados em torno das obras de George Agamben, principalmente quando falamos acerca dessa sociedade, né, desses sujeitos assujeitados que vivem à margem, à mercê, que são violentados periodicamente por conta dessa máquina operante, né, muitas vezes afiançada pela classe dominante. Então, eu gostaria de ouvir, me perdoe até se isso já foi explanado em algum momento anterior e eu não tenha participado, mas eu queria saber qual é o conceito das massas para Álvaro Vieira Pinto.
porque talvez isso seja importante nesse momento para que eu consiga compreender um pouco melhor, até quando o professor se refere ao ingênuo bem intencionado dentro desse sistema e acerca da possível ciência regional, então, popularizada para a humanização da sociedade, que inclui essas massas que nós temos mencionado, então, nos nossos encontros. Obrigada. Ok, Krishna, agradecido pela sua intervenção. Passo a palavra para o Faveri. As massas no pensamento de Álvaro Vieira Pinto assume uma característica de uma extensa porção de trabalhadores, da classe trabalhadoras, que já não tem mais esperança. Entende? A massa é toda aquelas pessoas que não tem alternativa de vida a não ser aceitar as condições que lhes são impostas como objetos de exploração de um poder instituído. Ou seja, as massas trazem consigo, por construção e não por naturalidade, o vazio de esperança, o vazio de uma esperança que não a tem mais. Então, e por isso que os governos totalitários desprezam as massas, porque sabem que dentro delas foi construída intencionalmente a inércia, a incapacidade de reagir. Tá? E por isso necessitam de um sujeito externo, um salvador da pátria, tá? Que venha ressuscitá-los da situação desesperançosa que se encontram. A massa, então, é o quê? A massa significa a negação da pessoa, deixa eu ver, a negação da pessoa na coletividade, no grupo, os direitos e os deveres, a negação de ser cidadã, onde ela tem direitos e tem deveres, tá? Ela é negada porque pela sujeição econômica em que ela se encontra, tá? Tem baixa condição de ser uma pessoa feliz. A servidão econômica a que ela se sujeita não lhe permite ter as condições necessárias para uma vida digna. A massa é aquela que, por ter cerceado nela o acesso ao conhecimento, produz um nível de consciência que não lhe permite ter autopercepção das condições materiais em que vive. Quer dizer, a massa é o mais perfeito objeto de manipulação das elites. Agora, quando se fala de massa, é preciso distinguir da ideia de quê? De povo. Tá? O que é um povo? Um povo é um contingente da nação, que tem como base um valor ético nobre, tá? A ideia de povo torna-se categoria social de afirmação da humanidade, ou seja, eu, ao me reconhecer como um cidadão que tem direitos e deveres, tá? Eu possuo e conquisto por luta consciente, tá? De condições materiais de uma existência mais digna, onde há igualdade de oportunidade,
onde há condições de acesso do que necessitamos para sobreviver com dignidade. No fundo, eu estou falando de quê? Do desenvolvimento de si para si, cuja consequência é o quê? É o povo viver bem e em condições humanas de sobrevivência. Isso quer dizer o quê? Na ideia de povo, que está vinculada à afirmação da pessoa, e não do indivíduo como coisa. E dizer que estamos afirmando, tá, a condição de pessoa, tá, estamos pronunciando, vinculando o social à condição material de existência. Moralmente digna, tanto do ponto de vista psicológico, cultural, econômico. Tá? Então, no momento que você nega a condição de pessoa, você está formando a massa. A massa, que são seres disformes, inconscientes, mergulhados na inércia, porque são objetos, como qualquer outro. Então, quando se analisa a questão da massa, é preciso entender que é esse contingente de pessoas que não tem para onde fugir, como é no Brasil de hoje, os 33 milhões que estão tendo problema para comprar comida. Certamente, desses 33 milhões de pessoas, a metade, 50% deles, não estão passando fome. Tá? Então, esse contingente de pessoas é que constitui as massas. E essas massas passa a ser um conceito universal, porque, como o Palomino falou, elas existem no continente americano, elas existem em maior ou menor extensão no continente europeu, asiático e assim por diante. Então, a massa é sempre aquela condição desumanizante, que gera aquilo que eu falei antes, o conflito entre ter e ser. Capite? E o povo, então, é aquele que começa a mover a sua consciência para a autopercepção, para de ter protagonista na participação dos movimentos nacionais de libertação. Mas os movimentos nacionais de libertação não xenófobos e fanáticos como são as milícias que fazem parte do governo atual. Capite? Que isso não é movimento nenhum. Isso é um bando de degenerados, de descompensados psicóticos sociais, tá? Que apenas lutam olhando para o próprio umbigo, tá? Para expandir talvez os negócios milicianos de uma região específica, Rio de Janeiro, para o país todo. Ou seja, tá? A massa se submete à manipulação na forma de objeto. O cidadão participante do povo é o sujeito que possui plena condição de que precisa conscientemente reverter pela participação como sujeito dos processos de libertação nacional. Capite? É isso. Tudo bem, Fábio. Krishna, quer dizer algo ainda? Não, professora, eu estou contemplada, mas essa distinção entre o povo e as massas foi importante justamente porque, por conta dos critérios e os sólidos e os sanguíneos, nós temos um vínculo com o Estado dentro das garantias, prerrogativas, direitos e deveres, nos quais me fez refletir acerca das massas e foi importante, muito importante, essas considerações e diferenciações entre massa e povo. Obrigada, professor Favre. Tudo bem. Passo, então, a palavra para a Cíntia Neves Godoy, que fala lá de Goiânia. Fique à vontade, Cíntia. Então,
Vamos lá, muito obrigada, professor Favre, foi muito importante poder ouvi-lo novamente. E assim, acho que a sua fala hoje foi bem pesada, né? Muitas críticas, inclusive muitas críticas à universidade, e eu considero isso muito pertinente, especialmente para nós que estamos no cotidiano tentando pensar em como não dar continuidade a uma consciência ingênua, né? Mas mais do que isso, além disso, né, eu sempre fico pensando que nós somos realmente tão alienados que muitas vezes nós fazemos esse exercício não nos considerando massa, né? Então, eu gosto muito do esforço do professor Gessé de Souza em tentar conceituar a classe média, e aí, do ponto de vista do Gessé, influenciado pelo Florestan Fernandes e pelo Weber e tal, ele vai dizer que a classe média é uma formação sociocultural, né? Não é só uma questão de renda. E mesmo que fosse uma questão de renda, os dados de pobreza e miséria no país, né, evidenciam que a gente tem hoje 80% do país em situação, né, de vulnerabilidade, de pobreza, e que nós não somos classe média, desse ponto de vista do G7, né, porque não é só uma questão de renda. Primeiro, nós não vamos ter a renda que uma classe média de fato tem. E segundo, nós não vamos ter a condição de, por exemplo, investimento pesado em educação, e investimento pesado em educação para nossos familiares, a ponto de poder permitir que nossos familiares, por exemplo, não comecem a trabalhar a partir dos 20 anos, por exemplo, que é uma das questões que o Gessé vai trazer sobre o conceito de classe média. No conceito de classe média, como entendido como formação sociocultural, esses jovens vão poder estudar e se dedicar a uma formação em idiomas, em qualificação, etc., até muito mais tarde do que isso, para alcançar os melhores cargos e alcançar os melhores salários e dar continuidade a essa elitização da sociedade, né? Então, desse ponto de vista, do ponto de vista do entendimento da classe social e da classe média como uma formação sociocultural, nós não somos classe média, né? Não sendo classe média, nós realmente, se isso, né, se isso se aplica, nós realmente não nos enxergamos, né, como pobres, como trabalhadores, como proletários, etc. E aí tem tudo a ver com o que você está chamando a atenção, né, de não se reconhecer, né, não reconhecer as condições materiais da nossa existência. Porque nós vivemos numa sociedade tão desigual e com uma estrutura, né, que mantém hoje os problemas, né, e a gravidade dos problemas do escravagismo, que a gente perpetua essa condição que você chama atenção, né? O objetivo desse sujeito sujeitado é sujeitar o outro. Então a gente perpetua nisso. Como a gente tem pessoas em condição pior que a gente não se considera, né, massa, não se enxerga, né, nas nossas condições materiais de existência. E quem de nós aqui não está sujeito, né, às condições impostas? Quem de nós aqui não tem todos os dias a sua negação da condição de cidadão? Todos os dias a gente perde direitos, todos os dias a gente não acessa direitos, não é isso? Então, eu entendo isso, assim, especialmente a partir da sua fala, que foi uma fala muito, assim, impactante, né? A partir dessas críticas, de não conseguir enxergar o que nós somos de fato, não conseguir enxergar aquilo que deveríamos acessar como cidadãos, e, né, dar continuidade ao pensamento ingênuo, tanto numa educação em que a gente reproduz ideologias, reproduz, como você chamou de retalhos de pensamentos clássicos, não desconsiderando os pensamentos clássicos, mas não nos permitindo pensar, né, a nossa realidade concreta, onde os nossos pés pisam, como você sempre, né, diz,
Então, foi muito importante, assim, muito interessante ver como isso vai se operacionalizando e nos envolvendo nesses processos, né? E aí me lembrei também daquele texto do Álvaro, em que ele faz um discurso da abertura, eu não sei se é da própria abertura do ISEB, eu não lembro a abertura do que era, em que ele fala, né, do papel do Messias, que você também trouxe essa questão hoje, porque uma sociedade em que não há mais esperança, né, em que tem que aceitar as condições impostas, o que resta a todos nós é aguardar esse Messias, né, ou colocar nossa energia nesse Salvador que vem para nos conduzir como incapazes a uma situação melhor, né? Então, ele fala isso também nesse texto, Álvaro, né? Então, assim, para mim, pessoalmente, foi muito interessante. Eu acho que a maior dificuldade minha com relação à proposta do Álvaro é em como você diz, né? Como montar uma ideologia para uma ciência transformadora, né? Mas como fazer ciência a partir dessa ideologia é difícil, é, um, é, um, é realmente é uma encruzilhada, né? Como fazer uma ciência a partir de uma ideologia e também como não fazer, né? Porque não fazendo também a gente não consegue sair dessa nossa situação de dominados, né? Enfim, muito obrigada. Queres fazer um comentário, Fábio? Rápido um comentário. Eu acho que a consciência ingênua, eu vou me basear numa estratégia Foucaultiana. É fazer menos o desenvolvimento e a circulação da consciência ingênua. Porque, em grau maior ou menor, todos nós portamos um nível de consciência ingênua. Então, eu acho que uma das saídas é essa. A gente tentar ser o mínimo possível sujeito divulgador da consciência ingênua na dimensão social e da dimensão pessoal. Tá? Porque tudo o que fizermos para frear, sabotar o desenvolvimento da consciência ingênua já nos traz um lucro imenso para construirmos a autopercepção de quem somos, o que estamos fazendo, qual é a finalidade das nossas ideias, das nossas análises e assim por diante. E aí, quando você tem essa autopercepção, fazendo menos circular a ingenuidade, mais você produz identificação de classe. Aquilo que você coloca, Cíntia, é muito importante, porque, veja bem, a classe rica e a classe trabalhadora. O rico sabe que é rico, e ele faz de tudo para permanecer na sua situação de riqueza. Tá? O trabalhador já assumiu, tá? Não porque ele sabe das suas condições materiais reais e de onde vem, qual é a finalidade dele ser explorado. O único problema é que tem uma classe intermediária entre o rico e o pobre, não sei se a gente se encaixa aí, tá? De que a gente não se identifica como rico, tá? como pobre, porque nós não nos sentimos pobres. Mas também não nos sentimos ricos porque ainda é uma ambição de ser rico. Então, essa desidentificação de classe proporciona que a consciência se torne vulgar, se torne, vamos supor assim, leviana, no sentido de escorregar tanto para um lado como para o outro, tá? Dependendo das conveniências pessoais e sociais que nos encontramos. Capite? Então, para ilustrar isso, olha só. Nós, professores, temos uma riqueza fantástica que é o conhecimento, o saber. E às vezes eu me flagro pensando, todo esse saber que a gente domina, todo esse conhecimento que a gente produz e passa,
ele está a favor de quem e contra quem? Né? Quer dizer, se eu, José, eu venho de uma classe operária, um pequeno agricultor, que pela via do seminário atinge um patamar de nível de conhecimento razoável, e depois me vejo contraditoriamente, tá? Usando esse conhecimento que eu me apoderei para jogar contra mim mesmo. Repassando essa riqueza de conhecimento para quem? Para os meus opressores. De qualquer forma, eu sinto e percebo que não há uma identidade própria, minha, como professor, para desenvolver um tipo de ideologia que me empurre a pensar e a viver uma revolução no sentido de buscar melhores condições socioculturais para ter uma vida de qualidade. E não simplesmente contribuir para a classe opressora do Brasil, oferecendo o quê? O meu conhecimento. Quer dizer, o que eu quero dizer é que eu sinto uma contradição, tá? Nesse aspecto de ser um professor oriundo de classe proletária e um professor que disseminou a ideologia dos ricos para a sua consolidação. Isso gera angústia, viu, Cíntia? Não tem a menor dúvida. Por isso que esse negócio de identificação de classe, a gente procura sempre escamotear, tá? Procura sempre maquiar para que a gente não se auto-perceba, tá? Enquanto um sujeito possível disseminador de uma ideologia que venha trazer transformações e mudanças. Porque toda mudança ela tem as suas consequências, principalmente quando as forças externas do lado opressor, tá, começam a encurralar a gente aonde? Para não realizar a disseminação de novas ideias. Capite? Aí você está com uma briga de Álvaro Vieira Pinto, e é uma briga boa, conforme você me falou, sobre a questão de fazer ciência a partir de uma ideologia do desenvolvimento. Bonito isso. Bonito. Deve ser uma angústia sua, mas essa angústia é bonita porque ela vai te gerar potência de pensamento para buscar formas concretas de pensar, para viabilizar essas formas concretas de pensar dentro de uma ciência mais popular, dentro de uma ciência mais humana, que possa contribuir para resolver os problemas dos indivíduos e da sociedade, para ascender níveis superiores de existência. Capite? É isso que eu quero comentar. Eu assino embaixo aqui tudo que vocês estão falando, tá? Porque quem sou eu para responder? Obrigada, Fávero. Foi bem... Foi doce, né? Foi um bom consolo essa fala. Muito obrigada. Muito bem, então já são 11 horas e 2 minutos, cumprindo aqui, respeitando os horários estabelecidos, os compromissos que cada um possui. Agradecer uma vez mais ao Fávero. E apenas deixo aqui, Fávero, duas questões que a gente talvez possa retomar no próximo encontro, em função do avançado da hora também, e para que a gente possa ir pensando e refletindo sobre essas questões, né? Então, diante do exposto ao longo da manhã, me parece que é possível considerar que, para Álvaro Vieira Pinto, a consciência ingênua ela é o produto da luta de classes. Né? E se assim for, me parece que é no interior da luta de classes que se pode transcender a condição de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, desde que, no interior da luta de classes, esteja em jogo, e por conta disso, que é uma luta de classes, o antagonismo entre um projeto de controle e de dominação,
que é próprio de uma tradição escravocrata que se estabelece no país, e um projeto de transformação, aqui intitulado como Ideologia do Desenvolvimento. Bom, se isso se constitui enquanto tal, há uma certa inviabilidade da autopercepção, da consciência ingênua na sua condição de ingênua. É um pouco esse debate que eu gostaria de ouvi-lo no próximo encontro também. Quer dizer, no interior da luta de classes, há uma certa dificuldade, dos indivíduos reconhecerem-se na condição de executores de uma consciência ingênua, ou perpetuadores de uma consciência ingênua. E nessa direção também, no interior da luta de classes e da impossibilidade de uma autopercepção, de uma vontade que gera a si mesma, de perceber ou de constatar a impotência dos indivíduos diante da intensidade, da prepotência e da violência circunscrita na própria luta de classes, em que um projeto hegemônico de matriz escravocrata se impõe a um país. Então, gostaria de ouvi-lo um pouco nisso no próximo encontro, talvez, se para Álvaro Vieira Pinto a consciência ingênua se constitui no interior, se reproduz, inclusive, e se mantém no interior da luta de classes, em que um projeto hegemônico, escravocrata, se mantém nesse país, da quase impossibilidade da autopercepção, e se, no interior da luta de classes, e se em algum momento essa autopercepção se constitui, ela sempre também está vinculada a uma certa relação social no interior de uma dimensão de classe, e ao mesmo tempo que ela se constitui como autopercepção, ela se apresenta de certa forma impotente pela condição do indivíduo, que não se compromete com a luta de classes. Um pouco isso, talvez, para o próximo encontro, que se puderes abrir um pouco essas questões todas, para que a gente pudesse, enfim, trocar ideias aqui em função do avançado do horário. De todo modo, então, agradecido, Favre, por mais essa sua disponibilidade nessa manhã, pela troca de ideias, argumentos, conceitos, gerando aqui um intenso debate, passando pelo Palomino, pela Crisna e pela Cíntia, que posicionam os seus argumentos. O professor Jairo, em função de compromissos pessoais, não pôde ficar conosco até o fim do encontro, e agradecemos. E devolvo a palavra aí, se o Favre quer fazer alguma consideração final nesse momento. Finito? Ok. Cíntia, a palavra está com você, então. Muito obrigada, pessoal. Bom dia, bom trabalho para todos vocês.